Nos próximos capítulos de A Força do Querer, fortes emoções estão por vir no último capítulo da novela. Casamento sem noivo, pessoas perdendo a vida, casais antigos retornando e até mesmo união dos maiores inimigos da novela. Além disso, você fica sabendo dos finais de Rui, Ritinha, Zeca, Geisa, Bibi, Rubinho, Sabiá e todos os outros personagens. Você ficará sabendo de todos os detalhes nesse vídeo. Mas, antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de A Força do Querer. E você fica por dentro de todas as novidades da novela. Agora, aproveita e me conta se você gostou do final do seu personagem favorito ou não. Deixe aqui nos comentários o que você mudaria. Dantas e Caio chegam na recepção que Bibi estava e eles ficam frente a frente. Bibi então se aproxima dele e diz que foi ela quem incendiou o restaurante. Dantas diz que sempre soube que foi ela. Caio então revela que Bibi está presa. A ex-perigosa diz que sabe e revela que foi até lá para saldar a sua dívida. Rui chega na casa de Ritinha perguntando por ela. Edinalva pergunta se ele quer Ritinha de volta, porque elas já estão com tudo certo para voltar para Parazinho. Rui diz que elas não vão a lugar nenhum. Edinalva diz que se é para ficar tudo em paz, ela até faz muito gosto. Ela então grita para Marilda chamar Ritinha. Marilda aparece e faz uma cara de desprezo ao ver Rui. Ela então revela que Ritinha não está lá. Rui se desespera e vai para o quarto do menino. Ele e Edinalva percebem que Ritinha fugiu e Edinalda diz que Ritinha levou tudo do menino. Rui então, na sua casa, vai arrumando suas coisas e vai dizendo para Zu que Ritinha fugiu ou para Parazinho ou para Belém. Zu pergunta o que ela fala para Joyce e Eugênio, pegando seu amuleto, fala que é para Zu dizer que ele foi atrás de Ruizinho e que só volta de lá com o filho. Na sala do delegado, ele vai dizendo que ela pode pegar de 3 a 6 anos de prisão e Bibi diz que sabe porque ela estudou direito. O delegado fala para um policial acompanhar ela. Ela se levanta e se vira para Dantas. Ela diz que não vai nem pedir perdão para ele, porque isso que ela fez não tem perdão. Dantas confirma que não tem e Bibi é encaminhada para a cela. Já entrando na cela, Caio vê a cena e também entra para falar com Bibi. Ele se senta ao lado dela e Bibi diz que ele está livre do único deslize dele, que foi quando ele não prendeu ela quando ela confessou tudo para ele. Caio diz que mais uma vez ela surpreendeu ele. Bibi diz que não tem outro jeito de recomeçar de verdade e Caio confirma. Bibi então faz Caio se lembrar de quando ele disse que mudaria a vida inteira dele por ela. Ela diz que queria aceitar, mas que achou que já era tarde demais para ela e que já tinha feito coisas que ele nunca aceitaria e achava que ela tinha que fazer valer o casamento que ela estava. Caio diz que ela fez valer que foi até o ponto de mergulhar na vida do crime. Bibi revela que tem vergonha disso, mas fala que gostou e que uma parte dela se sentiu realizada ali. Ela ainda diz que toda escolha tem suas consequências e que ela vai viver com as delas para sempre. Caio diz que vai ficar ali torcendo para ela se levantar e encontrar o caminho certo. Bibi agradece ele por tudo e pela casa, e por todo o apoio que ele deu sem se mostrar. Caio diz que ele fez o que fazem os velhos amigos. Caio diz que talvez eles nunca mais se vejam,
e que ele está saindo da secretaria e que recebeu um convite de uma especialização em Israel. Bibi pede perdão e diz que errou muito com ele e pede para ele desculpá-la se ele puder. Ele não responde e ela manda ele ir. Ele sai, mas eles ficam se olhando com um olhar de despedida e Caio vai embora. Na recepção da delegacia, Caio fica muito abalado com a notícia. Dantas se aproxima dele e diz que sabia que tinha sido Bibi, mas que ouvir ela dizer é diferente. Caio diz que Dantas pode entrar com danos morais se ele quiser. Dantas diz que ele sabe. No mesmo momento, Elvira aparece dizendo que esse delegado não vai ficar com as joias dela e que é para Dantas e Caio darem um jeito nisso. Dantas pede calma e diz que são só formalidades. Elvira diz que tudo isso está acontecendo por causa de Dantas. Dantas diz que eles vão resolver e que agora não depende deles, e sim do delegado. Nonato então vai para mais perto de Eurico e o milionário consegue ver a cantora de perto e fica boquiaberto. Nonato então, que até então não tinha visto o patrão na plateia, reconhece Eurico e também fica em choque ao ver ele espantado. Eurico se vira para a mulher e para a filha e pergunta se ele está ficando maluco ou se é seu Nonato. Simone não responde e Eurico sai do desfile. Simone vai atrás dele e manda o pai esperar. Eurico pergunta que história é essa de seu Nonato em cima do palco vestido de mulher. Simone diz que ele é um artista. Eurico diz que isso é safadeza. Biga também chega na conversa para tentar apaziguar a situação e o ricaço pergunta se ela também sabia disso. Biga diz que agora Eurico viu como ele é talentoso. Simone diz que o pai também achou isso. Eurico diz que está esperando por Nonato na empresa e sai. Enquanto isso, Nonato vai cantando no palco e dando um show com a sua voz e sua interpretação. Na casa de Aurora, ela recebe a notícia de que Bibi foi presa pela boca de Caio. Caio diz que no dia seguinte pode ser que o juiz deixe ela responder em liberdade e que foi avisar porque não queria que Aurora soubesse pelos jornais. Aurora agradece e diz que ele é uma pessoa muito especial e que Bibi foi muito cruel com ele. Caio diz que isso já não importa mais. Aurora diz que quer que ele saiba que Bibi se deu conta quando ele voltou para o Brasil e que quando viu ele, percebeu que fez a escolha errada. Aurora ainda diz que Caio deve ter sentido isso também. Caio diz que a vida deles estavam muito distantes. Ele ainda diz que tem mais 2 meses no Brasil e que foi lá se despedir. Aurora chora mais ainda e Caio dá um abraço nela. No mesmo momento, Dedé aparece dizendo que o povo tá falando que a mãe dele foi presa. Aurora diz que foi para o bem dela. Dedé pergunta desde quando ser preso é bom. Caio pede calma, pega ele no colo e diz que é para ele ser sincero e pergunta se Dedé acredita nele. O menino balança a cabeça confirmando e Caio diz que vai falar uma coisa que ele vai gostar. Ele então diz que Bibi está se preparando para voltar para o menino e que ela vai voltar. Ele então abraça Dedé, se despede deles e sai. Na rua, indo para o seu carro, ele liga para Geisa, dizendo que está muito feliz porque tem uma boa notícia. Geisa diz que ficou sabendo que Bibi foi presa. Caio diz que é uma notícia para eles dois. Geisa diz que também tem uma notícia, mas que não vai revelar por telefone. Eles então combinam de ir em um restaurante. Depois do desfile, Silvana e Simone chegam de táxi em frente ao prédio delas, mas sem Eurico, que foi para a empresa. As duas saem do táxi e, de repente, o agiota aparece
gritando, dizendo que está cansado de historinha. Ele pergunta aonde está a grana dele. Silvana diz que vai pagar. Simone pergunta para a mãe quem é este cara. O agiota diz que está cansado de esperar e pega Simone por trás pelo pescoço. Silvana fica pedindo para ele soltar a filha dela. Um porteiro aparece e tenta ir correndo até o agiota, mas ele tira uma arma do bolso e atira no porteiro. Ele aponta a arma para a cabeça de Simone e diz que quer o dinheiro dele. Silvana fica desesperada, mandando ele largar a filha dela. Simone fica gritando de desespero. O agiota vai dizendo que não quer tumulto e que só quer a grana dele. Dita aparece também e vê o que está acontecendo e liga para a polícia e diz que tem um homem fazendo uma menina de refém e passa o endereço. Na C. Garcia, Nonato chega na sala do patrão bem apreensivo. Eurico se levanta da cadeira e diz que ele tem como um filho e que fala por aí e usa o motorista como referência de uma pessoa que tem a cabeça bem parafusada e bem centrada, mas pergunta que história é essa de ficar em cima de um palco cantando vestido de mulher. Nonato se vira sem conseguir olhar para o patrão e diz que não disse isso antes porque realmente precisava do emprego, e revela que ele é um artista e que saiu do Nordeste para tentar fazer a carreira no Rio de Janeiro. Eurico dá o braço a torcer e diz que ele é realmente muito bom artista. Nonato abre um sorriso e pergunta se ele achou mesmo. Eurico diz que sim e que quase ficou convencido de que estava vendo uma mulher no palco. Ele ainda diz que não tem nada contra artista e que não é nenhum retrógrado e que gosta de shows, cinemas, novelas, mas só não acha bom essas coisas dele ficar se vestindo de mulher para cantar, e pergunta se o problema é de patrocínio e que se for por isso, ele arranja patrocínio. Nonato fica rindo da situação e Eurico continua falando que ele tem que fazer o papel de Jesse Valadão, Capitão Nascimento. Biga e Tatu, que estavam atrás da porta, ficam ouvindo tudo que Eurico estava falando e dão risada da situação. Eles saem de trás da porta e começam a comentar sobre a conversa. O telefone de Biga toca e descobre que é Dita. Ao atender, Biga fica chocada. Na sala de Eurico, ele fica falando que Nonato é pegador e que conhece bem a raça. Nonato fica rindo da situação e Eurico diz que Nonato vai pegar muito mais mulher se ele fazer os papéis que ele falou. De repente, Biga entra na sala de Eurico e diz que ele precisa correr para a casa dele urgente. Eurico fica preocupado. O homem continua falando que quer a grana dele. A polícia chega e Silvana vai desesperada falar com Geisa e diz que é a filha dela que tá ali. Geisa se aproxima e o homem manda ela ficar parada ali e ameaça matar Simone. Geisa diz que eles chegaram para resolver a situação numa boa. Ela tira a boina e a arma e coloca no chão e diz para ele se acalmar e pergunta o que ele precisa. O agiota diz que quer que ela obedeça a ele. Ele então diz que quer um advogado. Simone vai pedindo calma para ele. O homem continua dizendo que quer um colete dentro de um carro ligado. Geisa diz que eles vão providenciar isso. Ele pede imprensa também e o dinheiro que Silvana está devendo para ele. Senão, ele mata a garota. Silvana vai para cima de Geisa e diz que é tudo culpa dela, porque ela é uma viciada e dependente de jogo, e que pegou esse dinheiro dele e que não tem como pagar. Os policiais tiram Silvana de lá. Eurico chega e pergunta o que está acontecendo e tenta pegar a arma de um dos policiais. Um homem então de colete à prova de balas chega com uma câmera e Geisa diz que a imprensa chegou. O homem manda ele ver a camisa do cara para ver se não está com uma arma. Geisa mostra que ele está desarmado e diz que é para o moço ir com calma até o agiota. O homem diz que é só ele. O moço então liga a câmera e o agiota
começa a falar que ele só quer o que é dele de direito. Ele quer o dinheiro que Silvana está devendo, e sem esculacho, porque senão ele mata Simone. Mas o agiota acaba dando uma afastada da arma da cabeça de Simone, e o moço que estava com uma câmera pega o agiota pelo pescoço e empurra ele para trás. No mesmo momento, Geisa tira Simone de lá, que vai para os braços da família. Dita diz que o repórter era policial. Silvana, chorando muito, pede desculpas e diz que ela é uma dependente de jogo e diz que falsificou os talões de cheque de Eurico e que nunca teve jantar beneficente nenhum. Ela continua dizendo que vendeu tudo que tinha, carro, joia, e que ela é doente. E novamente, abraçando a família, pede perdão para eles. Silvana então aparece sentada num tipo de consultório e vai chorando muito, dizendo que ela é doente e que é um perigo para sua família. Ela ainda diz que não tem nada, na carteira, no bolso, mas pede pelo amor de Deus que ele ajuda ela e fala para eles aceitarem ela. O homem que estava ouvindo tudo diz que eles vão ajudar ela. No restaurante, Caio agradece Geisa pela operação que ela fez, salvando Silvana e Simone, dizendo que podia ter acontecido uma tragédia. Geisa diz que não aconteceu e que deu tudo certo. Caio diz que pelo menos Silvana reconheceu que é uma viciada e que foi até a clínica com as próprias pernas. Geisa diz que ficou com pena dela, mas que é para eles irem para as boas notícias. Geisa então diz que deu certo dela disputar o cinturão do UFC em Las Vegas. Caio fica muito feliz e enche ela de beijos. Caio então diz que foi chamado para um curso de segurança em Israel, um dos melhores do mundo. Geisa tira o sorriso do rosto e Caio diz que são 1 ano, no máximo 2 anos. Geisa fica chocada e não consegue esconder sua tristeza. Ela pergunta se ele está querendo ir embora. Caio confirma, mas diz que está incluindo ela. Geisa diz que tem a carreira dela, tanto como policial e como no UFC. Caio diz que já pensou em tudo e que Geisa pode pedir afastamento temporário da polícia e que em Israel tem grandes centros de treinamento para ela. Mas Geisa não fica com uma cara boa e diz que ela não consegue pedir baixa da polícia assim e que tem várias outras coisas. Eles ficam em silêncio por um tempo e Geisa pergunta se eles estão terminando. Caio diz que não e revela que eles podem seguir os projetos deles e deixar a vida rolar e ver o que a vida vai dizer. Geisa a confirma e desaba no choro e eles se abraçam. Para o vídeo não ficar muito longo, ele foi dividido em partes. A continuação desse vídeo vai aparecer agora na tela. Clique e assista.